Olá, alunos! Eu sou a professora Sônia da disciplina Teoria e Prática da Leitura. Sou formada pela Universidade do Amazonas em licenciatura plena em Letras. Você deve estar se perguntando, por que essa disciplina? E eu te pergunto, qual a finalidade dela? E ao mesmo tempo nós nos perguntamos, por que ler? O que é ler? Como ler? Essas e outras questões nós iremos discutir em todo o nosso curso. Nós partiremos de alguns conceitos necessários, importantes para a compreensão, como inferência, linguagem, língua, discurso, intertextualidade, gêneros textuais, tipologia e outras diversidades de conceitos necessários para a compreensão de todo o nosso curso. A sociedade é letrada, ela necessita de intérpretes e nós precisamos toda hora estar decodificando textos para que possamos nos tornar cidadãos e interferir no contexto geral da sociedade. É importante compreender todo esse processo. Dentro dessa leitura, dessa formação, nós não podemos perder uma tríade necessária na nossa formação, que é texto, leitor e autor. O autor, você precisa, biobibliográfico, conhecê-lo, porque toda interferência do mundo vivido pelo autor vão estar nos livros, estão no texto. Essa tessitura, ela se faz tanto da parte do autor, quanto toda a formação e o olhar dele na sociedade. Esse forma o texto, o tecido. E o leitor, ele precisa ter todo um conhecimento, uma bagagem cultural, ter um conhecimento interacional, um conhecimento enciclopédico, um conhecimento linguístico para acompanhar essa tessitura. No conhecimento linguístico, o que você precisa dominar? Toda a gramática. Uma vírgula, ela implica no sentido, uma letra maiúscula implica no sentido. Ou seja, a gramática com toda a sua composição morfológica, fonética, sintática, semântica, interfere no texto, porque ela é um quebra-cabeça. E como quebra-cabeça, ela se junta no texto. A outra grande importância na nossa compreensão de estudo vai ser o conhecimento enciclopédico, que é a bagagem cultural que você tem, que você traz, mas na verdade são as áreas do conhecimento que contribuem para que você compreenda com maior intensidade todo o tecido que está ali implicado, que é chamado texto. O conhecimento interacional são detalhes necessários. Por exemplo, a charge, um gráfico, um detalhe da figura faz com que você que mude o sentido da qual você, leitor, tem que compreender qual era a intencionalidade de quem fez. Então, vejam bem, quanta coisa boa você vai começar a compreender. Dentro dessa tríade, leitor, texto e autor, você vai decodificar um monte de outras informações e conseguir compreender melhor os textos. Há um escritor argentino, Jorge Luis Borges, que ele diz que o livro é o mais espetacular instrumento feito pelo homem e manuseado pelo homem. Para ele, o livro é a extensão da memória e da criatividade. Então, todo o conhecimento acumulado pela humanidade estão nos livros, quer seja digital, quer seja impresso, e você precisa traduzi-lo para poder você compreendê-lo. Uma coisa muito importante que eu já passo para você ficar de olho, nos gêneros textuais, a riqueza, a diversidade é infinito, mas dentro dos gêneros textuais você necessita da tipologia, que é a narração, descrição, dissertação. Cada um desses aí tem um olhar, um conceito, formas diferentes de compreensão dentro da tipologia. Uma outra linguagem muito importante é você compreender linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. E, por último, você precisa definir e separar, compreender e ao mesmo tempo, conceituar o que é um tecido, um texto literário de um texto não literário. Um texto não literário é muito mais simples, vai uma função da linguagem referencial, você consegue claramente, mas um tecido literário, ele exige muito mais de você, leitor. Porque o Brasil é formado da língua portuguesa e essa riqueza de polissemia, e ela se encontra toda dentro do tecido literário. Veja quanta coisa boa nós vamos ter que estudar. Viram quantas coisas nós podemos caminhar compreendendo, lendo, participando, interagindo? Não esqueça de ler.
todos os textos, as recomendações dos artigos, assista aos vídeos, faça outras leituras à parte, para que você possa crescer nessa disciplina e junto termos um bom encaminhamento. Até a próxima aula.